Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 12 minutos e você que é aposentado ou pensionista do INSS ganhou o direito de recalcular os benefícios. É a chamada revisão da vida toda, Mari. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, já que esse recálculo não se aplica a todos os beneficiários e não vale a pena para todo mundo. E para ajudar a gente a entender tudo isso, convidamos a advogada Paula Assunção, nossa querida que está sempre aqui com a gente, é de casa, né, Paula? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando Manhã Diversa. E finalmente vi para dar notícia boa, né? Assim que a gente gosta. Notícia de reajuste nas aposentadorias. Essa revisão aí promete, né, um resultado favorável aí para os nossos aposentados. É isso aí. Então vamos entender, vamos relembrar, né? O que é a revisão da vida toda? Pois é, a revisão da vida toda, ela tem esse nome, assim, até curioso, né? Porque ela faz com que a vida toda de trabalho daquele aposentado seja considerada para fins de cálculo. Então, tudo que ele contribuiu antes do plano real, que não foi utilizado na aposentadoria dele, pode ser recalculado e incorporado na memória de cálculo do benefício. Esse marco do Plano Real foi uma lei que instituiu, né? O Brasil passou por vários planos econômicos e eles determinaram que o Plano Real seria o marco do início das contribuições para fins de cálculo da média da aposentadoria. E aí as pessoas que trabalharam antes, na década de 80, na década de 70, 91, 92, 93, todas essas contribuições ficavam de fora. E, Paula, a gente consegue ver que a revisão ela foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no início de dezembro, né? E ela é válida para quem se aposentou entre novembro de 99 e novembro de 2019, né? Então tem essa margem dos 10 anos. Ano, inclusive, que entrou em vigor a última reforma da Previdência. É isso mesmo, né? E outra coisa que eu acho importante a gente falar, que é a questão da conversão, né, até o real. Porque isso marca a revisão da vida toda, né? Isso marca, exatamente. Todas as contribuições anteriores a 94, elas estavam vinculadas a planos econômicos, né? Então, nós tivemos o Bresser, o Verão, nós tivemos a troca de moeda, né? Era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, né? Põe zero, coloca zero. Então, tudo isso, em 1999, a lei que foi feita na época falou assim, ó, todas essas confusões de moeda não vão ser consideradas. Nós vamos usar tudo que está no plano real para frente. Tecnicamente, né, se você olhar assim para a matemática da coisa, ficou muito objetivo. Mas e a pessoa, né? E o direito adquirido dela, o patrimônio jurídico dela? Como o nome indica, uma vida toda mesmo, né, de trabalho. Tudo que ela contribuiu, né? E as pessoas que ganhavam bem antes de 1994, esse dinheiro não foi incorporado na média do benefício. Então, realmente, essa revisão ter passado é um pouquinho de justiça social para os aposentados, nessa sensação de que tudo que eles contribuíram vai refletir na aposentadoria deles, porque não é essa sensação que o aposentado tem, né? Que a aposentadoria é sempre defasada em relação ao que ele ganhava quando trabalhava. Então precisa ficar bem claro como que era antes e o que mudou. A revisão, ela é uma revisão para as pessoas que já têm benefício, né? Então, a aposentadoria, a pessoa já está recebendo aposentadoria, pensão por morte também pode revisar. Então, qualquer benefício que foi concedido nesse intervalo grande, como a Bárbara falou, né, de 1999 até 2019, todos esses anos, o cálculo do benefício excluiu tudo que a pessoa contribuiu antes de 1994. O que mudou é que elas vão poder fazer as contas e entrar na justiça para pedir o recálculo desses benefícios. E tem que ficar atento à questão de prazo, porque apesar do intervalo ser enorme de 99 a 2019, só dos últimos 10 anos que a gente ainda vai poder entrar com ação na justiça para pedir esse recálculo. E, Paula, como solicitar essa revisão dos valores? Nesse momento, o INSS ainda não está fazendo isso na agência, porque a decisão é muito recente. O INSS ainda está fazendo embargos, né, dentro da decisão, pedindo que sejam regulados os efeitos, que sejam limitados os efeitos econômicos, alegando que isso pode até quebrar, né, as contas da Previdência, então ainda tem uns ajustes. Para a pessoa entrar com pedido de revisão da vida toda, tem que procurar ajuda especializada e levar o caso para a justiça, porque na justiça pode, no INSS ainda não. E qual que então é o maior ganho que vem com a aprovação dessa revisão da vida toda? O maior ganho é a sensação de que você vai ter na sua aposentadoria refletido décadas de trabalho.
Todo aposentado, todo mundo conhece um aposentado que fala assim, eu contribuí sobre 10 salários, eu ganhava muito bem, eu pagava muito bem e hoje a minha aposentadoria é muito defasada. Né? Muitos, inclusive, voltaram a trabalhar porque a aposentadoria é muito defasada. Então, o ganho real, né, da revisão da vida toda é essa sensação de que tudo que a pessoa contribuiu vai entrar no cálculo. Tudo, desde quando ela começou. Então, quem começou a trabalhar em 1985, esse ano vai entrar no cálculo. Muito bom. E, Paula, a gente recebeu aqui a mensagem do João José, que é de Carmo de Minas. Ele dá bom dia pra gente, bom dia novamente. E ele diz, me aposentei em 2015 por invalidez. Um salário mínimo de 4% a 5% a mais. Tenho o direito de pedir revisão? Mudou algo com a pandemia? Como é que a gente analisa esse contexto, Paula? Vou responder de trás para frente. Tá. Com a pandemia, não. Né? Não vai fazer diferença, porque são regulações muito específicas mesmo do INSS. Então, a aposentadoria por invalidez em 2015 está dentro do intervalo de 15 anos, foi calculado com base na regra que exclui as contribuições anteriores a 1994, então ele pode aí procurar sim fazer os cálculos, verificar se ele tinha contribuições boas antes de 1994 e quem sabe entrar com a revisão da vida toda. E quem ainda vai se aposentar e já vai começar a receber com a revisão, no cálculo, método benefício, como que é? Não. As aposentadorias... aposentadorias... aquele tempo que a gente disse, né? Dos 10 anos. Exato. Não, realmente, assim, depois de 2019, a reforma da Previdência fixou essa regra de que somente contribuições dentro do plano real são usadas para fins de cálculo. Então, é por isso mesmo que ela é uma revisão. Novas aposentadorias já está entrando na regra em vigor. A regra em vigor é a aposentadoria calculada de julho de 94 para frente. A outra mensagem que a gente recebeu, Paulo, foi da Gabriela, de Santa Luzia, Minas Gerais. Ela falou, tenho algum benefício por fazer hemodiálise? Pago caderneta de autônomo já há 10 anos. Por fazer hemodiálise, não vejo, assim, de cabeça, né? Nenhuma associação. Ela pode, de repente, ter direito mesmo a um afastamento do trabalho, né? Porque a gente sabe que a hemodiálise é várias vezes por semana, a pessoa fica muito cansada, né? Falta ar, tem questão até de necessidade de suplementação alimentar. Então, às vezes, o caso dela é de auxílio-doença. Não é exatamente uma revisão de benefício, porque ela não tem um benefício. Mas ela pode pedir. Paula, se o cálculo, né, a partir da revisão da vida toda, der um valor menor do que o que a pessoa aposentada já recebe, né, ou então, ou o que ela tem direito, esse valor ele diminui automaticamente? Como é que é? Automaticamente não, porque o INSS não mexe nos benefícios de aposentadoria. Ele entende que o benefício foi concedido, ele vai ficar lá daquele jeito. Ele não vai mexer nem para melhorar, nem para piorar. Mas se a pessoa entrar com pedido de revisão da vida toda sem fazer os cálculos, entrar na aventura, se der certo, deu e tal, aí ela pode ter uma surpresa ruim. Porque é aquela coisa, né? A regra, a revisão te dá a possibilidade de recalcular a aposentadoria. Se recalcular e abaixar, você não pode reclamar, né? Porque foi a análise de revisão. Então, tem que fazer a conta. Não entrem na aventura. É possível saber, não é um cofre, não é uma caixa de Pandora. Dá para fazer o recálculo da aposentadoria e falar, olha, se a regra tivesse sido outra, sua aposentadoria seria X. E hoje você estaria recebendo tanto. Então, não tem como ter surpresas. Se o benefício diminuir, é um risco muito grande. Ou seja, o INSS não vai fazer revisão de ninguém automaticamente e também não vai fazer sem você estar solicitando antes. Então, é preciso você fazer o cálculo, a pessoa tem que fazer o cálculo para poder ver se vale a pena, como a gente disse, né? Não vale a pena para todo mundo. Isso. E aí, eu acho que talvez seja aí uma dúvida que a gente vai ter. Quem que a gente procura para pedir ajuda para fazer esse cálculo? Geralmente é um advogado especialista em previdência social. O setor de contabilidade faz muita coisa, porque eles têm muita, né, afeição com os números, então tem muitos contadores que oferecem esse serviço, mas para acionar a justiça é necessário estar acompanhado de um advogado, ou da Defensoria Pública, ou dos escritórios de escola que temos, né, espalhados aí pela cidade de Juiz de Fora e por toda Minas. E, Paula, você que está ali no dia a dia, né, dos aposentados, pensionistas, muita gente é vítima da desinformação, de às vezes ter anos e anos de trabalho, recebendo um determinado salário, e aí depois, quando vai receber a aposentadoria, recebe um salário mínimo e não faz esse recálculo, quando na verdade poderia estar recebendo muito mais equivalente, né?
Muita gente é vítima da desinformação no sentido de que as pessoas fazem o pedido no INSS sem planejar. Então, como eu disse, é uma regra matemática. Se você fizer a conta, eu posso saber, né, fazendo até um exemplo, eu posso saber quando você vai se aposentar. A gente faz a conta de quanto você contribui, quantos anos você tem de trabalho, qual a sua expectativa de continuar no mercado de trabalho. Então, nós podemos fazer essa projeção. Se você aposentar em 2022, vai dar X. Se você aposentar-se em 2025, vai dar Y. Se você aguentar ficar no mercado de trabalho até 2030, vai dar outro valor. E aí a pessoa pode se planejar. O que a gente vê? A gente vê a pessoa fazendo o pedido direto no INSS, sem fazer conta nenhuma, e aí ela recebe uma carta de concessão, o que é uma notícia boa, porque ela fala assim, nossa, que bom, o INSS nega tantos benefícios, o meu ela concedeu, né? Foi concedido. E aí a pessoa vai lá e saca o dinheiro. Depois que ele saca o dinheiro, não adianta mais fazer planejamento, porque você não consegue mais fazer essa projeção de continuar no mercado de trabalho contribuindo para melhorar o seu benefício. São detalhezinhos assim que realmente a gente tem que dar essa informação, né? Porque, como a gente falou, a desinformação, e são coisas que a gente, assim, não aprende na escola, né? A gente não aprende, né? Não tem essa informação sendo espalhada. A gente vai descobrir quando precisa e aí fala, e agora? Como que eu faço? Exato. Então, e agora? Como que eu faço? E aí tem que tentar descobrir. Às vezes não sabe com quem que eu falo para descobrir. Acaba fazendo por conta própria, às vezes acaba tendo às vezes essas desvantagens, né? Notícia boa, mas que vem como um presente de grego, né? Então essa importância a gente não só de trazer essa informação que a gente está trazendo aqui hoje para as pessoas, mas de sempre procurar, né, conversar com alguém que realmente é especialista, tirar todas as dúvidas, né, que a gente tem antes e as dúvidas que ainda vão surgir, porque é aquela coisa, quando a gente não entende de um assunto, a gente fala, tá, eu não tenho nenhuma dúvida porque eu não entendo, mas quando você passa a entender um pouco mais, aí que as dúvidas vão surgir. E tirar todas as dúvidas com calma antes de fazer qualquer coisa. Com calma. Inclusive, aqui hoje a gente está abrindo essa oportunidade para as pessoas tirarem as dúvidas, né, Bárbara? Exatamente, Mari. E aí, para a gente, né, continuar entendendo mais sobre esse assunto, a gente falou muito sobre essa importância de realmente fazer esse cálculo antes, né, de entrar na justiça para poder pedir esse reajuste, né? Mas você tem alguns exemplos que possa dar para a gente realmente de situações em que a pessoa fez ali o cálculo e viu que ela podia estar recebendo muito mais. E o contrário também, pessoas que às vezes achavam que ia poder receber mais, fez o cálculo e viu que não, melhor deixar quieto como tá? Sim, nós temos alguns casos emblemáticos, assim, né? Tem um caso lá do escritório que estamos com uma boa expectativa de que a pessoa vai receber R$1.000 a mais na aposentadoria, então tá muito feliz, né? Vai para 2.800, uma coisa assim, um valor bem mais robusto. Tem casos que chegam até no teto da Previdência, chegam a 5, 6 mil reais. E para fazer esse cálculo, eu pego todas as contribuições anteriores a 94, ponho uma planilha, a gente faz o cálculo manual, refaz a aposentadoria na data que a pessoa foi lá no INSS e solicitou e verifica quanto que ela estaria recebendo hoje. Então é um cálculo assim bem meticuloso. Fazendo o cálculo, a gente verificou isso, que ele teria um aumento de mais de R$1.000 no benefício. Por quê? Porque na década de 80, ele trabalhava num cargo de supervisão. Então, ele tinha um salário muito bom. E também nós temos o caso ao contrário, Mari, né? Que é isso que a gente quer evitar, que as pessoas não entrem na correria. Que é um senhor que eu tenho muito apreço por ele, uma pessoa maravilhosa. Quando eu fiz o cálculo dele, falo, não vai dar certo. Por quê? Na mesma década, ali naquele intervalo de 80 até 93, né, a véspera lá do Plano Real, ele trabalhava como porteiro, então ele estava com um salário muito baixinho, início de carreira, todo mundo começa, né, ganhando menos, né? Você está no início de carreira, tem pouca experiência, dificilmente você vai para um cargo de chefia. E aí ele estava com salários muito baixos. Na hora que a gente colocou o cálculo, ele ficaria recebendo menos do que ele ganha hoje. Diminuiria coisa assim de R$80 na aposentadoria dele hoje. E ele não teria nenhuma diferença a receber. Então seria uma revisão frustrada, traria prejuízo para ele. Então eu fiz esse alerta também. Falei, olha, o senhor não vai fazer essa revisão comigo nem com ninguém. O senhor fique esperto. Porque deixa quieto. Deixa quieto, porque as pessoas vão vender isso, né? Vão falar, você tem direito, procura lá. E às vezes a pessoa vai entrar com ação na justiça com uma pessoa que não vai fazer o cálculo para ele ou não vai falar a verdade, porque a gente tem que ser realista, infelizmente em todas as áreas tem maus profissionais
profissionais que fazem assim de maneira irresponsável, vai entrar com ação na justiça e depois ele vai ter um prejuízo na aposentadoria dele. Depois eu vou até querer puxar para esse lado assim de possíveis golpes, né, para todo mundo ficar atento, mas antes disso tem a pergunta da Andréia e ela disse o seguinte: aposentadoria pós-morte, Paula, ela tem direito também à revisão da vida toda? Tem direito, se foi concedida neste intervalo até 2019, que é quando entrou em vigor a reforma da Previdência, que instituiu essa regra fixa. Até 2019, pensão por morte oriunda de aposentadoria ou não. Quando eu digo isso é por quê? Porque às vezes a pessoa que faleceu estava trabalhando, não estava aposentada, estava trabalhando, aconteceu um acidente de trabalho, né? Às vezes infartou, aconteceu alguma coisa extraordinária e aí veio a falecer. A família entrou com pedido de pensão, saiu a pensão da viúva, da família, dos dependentes. Então, tanto a aposentadoria, né, a pensão precedida de aposentadoria, quanto a pensão de quem estava trabalhando. Faz o cálculo e verifica se tem direito, mas vale a pena procurar. E aí uma dúvida que muita gente talvez esteja tendo, Paula, essa revisão, esse reajuste, ele passa a valer a partir do momento que a pessoa consegue ou ela recebe aquilo que ela deveria ter recebido antes? Como que é? Mari, excelente pergunta. Nós estamos com boas expectativas em relação à decisão do STF, que fixe que a pessoa vai ter direito atrasado sim. Existem processos que vão superar os R$100 mil de atrasados, dessa diferença de valores recebidos e revisados. Mas nós não podemos dar isso como favas contadas ainda. Por quê? Porque essa decisão é muito recente, né? O STF decidiu isso agora, ele ainda está analisando o impacto financeiro nas contas públicas. A reforma da Previdência foi feita com a finalidade de equilibrar as despesas do INSS. Se ele for revisar a aposentadoria de todo mundo, com certeza nós teremos aí algum problema no lado financeiro. Uma coisa não interfere na outra, mas a gente precisa saber que o STF está analisando isso. Outra dúvida, Paula, é da Dulce, de Juiz de Fora, e ela falou: trabalho desde 83, aposentei em 2014 e aposentei com um salário mínimo, sendo que tinha salário de 2 quando trabalhava. Tenho direito à revisão? A gente não pode bater o martelo, né, Dulce? Mas feito toda uma análise, né? Isso, mas eu acredito que a narração que você fez é essa mesmo, você se enquadra. 2014, trabalhou desde 83, só que tem que fazer a conta, porque às vezes a pessoa contribui sobre 2 salários, mas quando joga a média de toda a sua vida de trabalho, né, por isso a revisão da vida toda, quando faz a conta, dá um salário mínimo. Então, assim, aparentemente, Dulce, você se enquadra. Eu não posso dizer se você tem direito. Até porque o cálculo ele é feito de forma personalizada, né? Tudo indica que sim, mas é ideal, né, que busque um profissional confiável, né? E depois de feito esse processo todo, Paula, quando que começa a valer esse novo valor para a pessoa que fez o recálculo e pediu a revisão? Entrou na justiça, os juízes do Brasil todo agora sabem que a revisão é possível. Então ele vai mandar para o setor de cálculo do INSS, né, ou o setor de cálculo da Justiça, que vai fazer essa averiguação de quanto que dá o benefício e vai intimar o INSS para revisar o benefício. Eu não posso falar para os nossos espectadores quanto tempo certinho, porque isso varia um pouquinho, né? O judiciário trabalha de uma certa forma em uma cidade, outras cidades têm um contingente de pessoas muito grande, demora um pouquinho mais, mas nós estamos achando aí que 2023 vai ser um ano aí de muitas revisões de aposentadoria. E Paula, quando a gente fala de profissionais, entre aspas, de má fé, que utilizam esse contexto, né, para conseguir passar por cima mesmo, né, da situação, e alguns aposentados e pensionistas, até por insegurança e desinformação, acabam caindo em golpes. Qual alerta que a gente pode dar para essas pessoas? O alerta é esse trabalho maravilhoso que a imprensa séria desenvolve, né? Como aqui no Manhã Diversa, que nós estamos falando, assim, a notícia real, passando informação, falando, olha, não é todo mundo que tem direito. Por quê? Porque a internet abriu um universo de informações, mas tem muita gente fazendo vídeos e passando informações sobre a revisão da vida toda de maneira irresponsável. Entra, todo mundo tem direito, você pode melhorar o seu benefício em até R$1.000, até R$2.000, você pode ganhar o teto do INSS. Aí a pessoa vai lá ver aquela frase, clica, contrata às vezes o serviço de uma pessoa que nem é da cidade dela, a pessoa nem viu, nem conversou com ela, faz tudo digital, acha que é muito simples, e de fato é,
e fala assim, nossa, tá tudo resolvido, já contratei um advogado, um escritório muito grande, vai fazer a ação para mim. E depois essas pessoas não têm compromisso com a verdade dos fatos, né? A gente sabe que às vezes o profissional some, desaparece, leva embora os documentos da pessoa, né? Então tem que ter essa cautela mesmo. Procure alguém de sua confiança, peça indicação de alguém que você conhece, ou vai no advogado da família, que já resolve as coisas há mais tempo. Procure alguém que você sabe que vai te dar a informação certa e que vai dar notícia ruim também, que vai falar, olha, eu fiz a conta, não funcionou, não é uma boa ideia, porque ninguém vai fazer esse serviço de graça. As pessoas vão cobrar para isso. Então é importante que as pessoas não caiam em golpes. E fazer essa busca de forma incessante, não acreditando no não, muitas vezes, né? Vai fazer algum aposentado ou pensionista cair em golpe, porque ele está querendo sim, né? Mas se for algo inviável, realmente não tem como, e a gente tem que confiar, né, no profissional sério que está ali alertando sobre a situação real, como ela realmente é. Exato, e como o próprio nome já diz, revisão da vida toda, seu trabalho da sua vida toda, que é ali, né, todo o seu esforço da sua vida que está ali, se você faz de forma equivocada, você pode acabar realmente prejudicando, né? Tudo isso que você lutou. Perdendo o que você está ganhando naquele momento, né? Você lutou para conquistar, né? Você pode acabar perdendo um pouco daquilo, e se conseguir melhorar, tomara que a gente consiga, né? Muitas pessoas consigam, né? Mas ter esse cuidado de às vezes entender, tipo assim, não, é melhor deixar como tá, né, do que tentar, como a Bárbara disse, ficar procurando sim, até porque a gente vê, como você disse, se você encontrou um profissional que teve esse profissionalismo de falar não, de falar, ó, não vamos fazer porque é isso, não vai ser legal, assim, pô, isso é uma pessoa que realmente está sendo aqui sincera comigo, né, e confiar nisso do que ficar procurando alguém que vai querer fazer a todo custo, enfim. E ficar atento a essas promessas infundadas, né, Mari? Como se fosse algo certo, garantido. Então já é um indicativo de golpe. Isso, então fica esse alerta mais que reforçado, né? Pode ser que não dê para todo mundo, se não der, né, é melhor a gente realmente confiar e aceitar, né? Em vez de ficar tentando cutucar para ganhar mais. Exato. E conseguir acabar perdendo. E recebemos mais uma pergunta aqui, ó, agora dessa vez do Antônio Henrique, que ele falou o seguinte: a mãe dele, Terezinha, se aposentou em 1998. Ela recebe salário mínimo e por 2 vezes entrou na justiça requerendo revisão de salário, mas perdeu. Ela tem o direito da revisão da vida toda? 1998, Antônio já acende o sinal amarelo. Falou, opa, não está mais dentro do prazo. Existem outras hipóteses de revisão, né? Os benefícios do INSS são conhecidos por estarem sempre passando aí por pente fino, por reanálises. 1998, se não me engano, foi uma época que aplicava-se muito a revisão do IRSM. Então, às vezes, ela já judicializou pedindo essas revisões. Então, tem que verificar, Antônio. Eu acho que fica o sinal de alerta, porque já tem muitos anos, 1998, mas não custa também ele trocar uma ideia com o profissional e tirar todas as dúvidas dele para ele não ficar sempre com essa sensação do e se? E se eu procurar alguém? E se eu tentar de novo? E se eu fizer diferente? Se a pessoa esclarecer todas as dúvidas, ele vai ficar confiante de que é aquele valor mesmo. E, Paula, a gente está recebendo várias dúvidas de pessoas que estão colocando como situação, recebia R$4.000 no momento em que estava atuando, né, de fato, e aí depois da questão da aposentadoria passei a receber R$2.000, e etc. Então, o que é determinante mesmo nessas situações? É aquele período de 10 anos que a gente falou que tem que ficar atento entre 99 e 2019? Se foi fora dele, é o sinal amarelo, como você disse. De 99 a 2019, como eu disse, é um intervalo muito grande. Às vezes a pessoa aposentou em 2001. Ela está nesse intervalo, mas já tem mais de 10 anos a aposentadoria. Então, entrar com a ação na justiça não vai trazer reflexos financeiros para ela, porque a aposentadoria já tem mais de 10 anos e a nossa legislação diz que para se procurar efeitos financeiros de ações contra a fazenda pública, o prazo é de 10 anos. Então, é uma determinação da legislação. Então, a pessoa tem que dar uma olhadinha nisso, verificar o período, basicamente, e logo em seguida, saber que o cálculo é uma média. Quando a pessoa faz esse resgate na memória e fala, eu ganhava 4.000 e agora aposentem com 2, mas é porque não é o seu último salário da ativa. É o da vida toda. Isso é a média, né? Então, a pessoa, às vezes, ela se frustra, mas é porque geralmente o início de todas as carreiras é ganhando pouco.
E aí, na hora que faz a média aritmética, o benefício cai um pouco. Mas tem muitas regras de revisão, tem tempo especial para ser considerado, às vezes tem PPP para ser levado em consideração, tem tempo no exército, que muita gente esquece. Então, tem outras revisões que podem ser feitas para ajustar aí o valor do benefício. Ou seja, não é porque a pessoa ganhava mais e hoje está ganhando menos que necessariamente o reajuste dela vai ser para mais. Caso a caso, tem que ser analisado com muito cuidado para evitar problemas, né? E aí, vamos reforçar agora aqui, Paula, a importância de entrar, né, com um profissional, de procurar um profissional de confiança para fazer esse processo. Mas caso a pessoa fale, eu domino, eu consigo fazer sozinha, ela consegue fazer sozinha ou ela precisa obrigatoriamente de ter um advogado para resolver essa situação? O acesso à justiça é garantido no nosso país, né? Ela pode procurar a atermação, que é quando a pessoa vai sozinho, sem advogado, entra com a ação e faz. Ela pode procurar os meios públicos, como a defensoria e os escritórios de escola, que fazem também um trabalho muito bom. E ela pode procurar um advogado. Obrigatório, 100% não é, mas é recomendável, porque o processo tem todo um desdobramento, né? O INSS vai trazer alguma informação, ela vai ter que responder, às vezes fazer um recurso, uma contestação, né? Como que ela vai fazer essas peças mais técnicas se ela não está acompanhada de um advogado? Então, a gente sempre faz aí esse alerta. O acesso à justiça é livre, mas é melhor estar bem acompanhado. E Paula, tem muita gente acompanhando mesmo o nosso bate-papo. Algumas perguntas, elas estão um pouquinho fora do contexto, mas de qualquer forma é válido a gente avisar que todas essas pautas, todos esses assuntos estão sendo anotados pela nossa equipe para a gente trazer esse assunto aqui para o nosso programa também ao vivo. Mas quem tem uma dúvida ainda dentro dessa temática é o Elcio, de Juiz de Fora, e ele pergunta: como funciona a aposentadoria por invalidez? Tem algum benefício a mais? E é até interessante para a gente falar dos benefícios de uma forma geral, se todos são alterados, né, com a revisão. Sim, todos os benefícios são alterados com a revisão, todos que foram concedidos no intervalo de 1999 a 2019, todos. Por quê? Porque todos seguiram a mesma regra de cálculo. Então, se a revisão passou, todos foram calculados de maneira equivocada. E para o Elcio, né, que fez uma pergunta bem pontuada em relação à aposentadoria por invalidez, fazer essa comparação, né, Elcio? Se o seu benefício dessa pessoa que você perguntou foi concedido antes de 2019, foi utilizada uma regra. Depois de 2019, a aposentadoria por invalidez sofreu um baque significativo, porque a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez agora diminui os benefícios, né? Então, a grande maioria das pessoas ganha de aposentadoria por invalidez menos do que ganhava de auxílio-doença. Então, a gente tem esses detalhes para ser levados em consideração, mas também cabe revisão disso, tem teses jurídicas sendo levadas aos tribunais para poder tentar melhorar a regra de cálculo. E quem é aposentado por invalidez ainda conta com um benefício que pouca gente conhece, que é a grande invalidez, que é quando você depende de uma terceira pessoa para tomar banho, para tomar remédio, para se alimentar. É muito comum para pessoas acamadas, pessoas que têm limitações motoras ou mentais. Então, o aposentado por invalidez, ele tem outras alternativas dentro da legislação previdenciária. Elcio, pode ser um fato interessante aí para sua pergunta. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, falamos de possíveis golpes, então para quem está em casa, Paula, acompanhando, quer entrar em contato com você, Paula Assunção, advogada, uma excelente profissional que está aqui, né? Nossa advogada de sempre confiança. Para quem tiver alguma dúvida ou estiver precisando ali desse apoio profissional, passa seu contato para o pessoal de casa, Paula. Então, né, os regramentos da ética na advocacia não permitem que eu faça, digamos assim, publicidade do meu contato. Mas procurem, né, pessoas especializadas em previdência social, pessoas que dominam a matéria. O direito previdenciário é uma matéria muito específica, sai muita legislação o tempo todo, então não é todo mundo que faz. Às vezes você tem um excelente advogado de imóveis, mas ele não faz previdência social, então peça a ele uma indicação, que ele, né, te indique uma pessoa de confiança, procure as pessoas que você acompanha, vê que dominam a matéria, e boa sorte nos cálculos e nas revisões da aposentadoria, e muito obrigada pela parte aí de elogiar o nosso trabalho. A gente defende os aposentados, né? Isso é o que eu falo, o direito previdenciário é uma área que a gente vê a justiça no dia a dia, porque nós lidamos com as pessoas que sustentam
representaram o nosso país, trabalharam por isso, recebem benefício porque fizeram direito a isso. E são pessoas que realmente é muito bom dar notícia quando a pessoa aposenta, e quando ela aposenta com um valor justo, melhor ainda.